Órgãos executivos de trânsito dos municípios. Os municípios não faziam parte do Sistema Nacional de Trânsito, na Lei nº 5.108/66, do Código Nacional de Trânsito. A inserção foi uma novidade trazida pela Lei 9.503/97. Sendo assim, os municípios têm que observar e cumprir o artigo 333, parágrafo 1º e 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Resolução do CONTRAN, número 296, de 20 de outubro de 2008, dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito. Somente após o reconhecimento do DENATRAN, os municípios poderão exercer as atividades de órgão executivo de trânsito e de órgão executivo rodoviário, dentro de sua base territorial. Vejamos a previsão legal. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito da sua circunscrição. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Por exemplo, os radares, os semáforos, dentre outros. 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Mais uma vez, o convênio entre os municípios e os órgãos executivos de trânsito e rodoviários tem que prever esta situação. 5. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Ao ler o artigo 22, itens 5 e 6º, combinado com o artigo 24, o item 6 e 7, extraímos que a lógica da separação das competências para as autuações é a seguinte: as notificações que dependerem da abordagem do veículo e do condutor serão feitas pelos órgãos do Estado Federado e também pela Polícia Rodoviária Federal. As notificações que puderem ser feitas sem tal abordagem ficarão a cargo dos municípios. Esta não é uma regra, mas pode ser útil na hora de resolver algumas questões. A título de conhecimento, havia uma resolução do CONTRAN número 66, de 23 de 9 de 98, que instituía uma tabela de distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito. Porém, esta foi revogada pela Resolução número 121, de 14 de fevereiro de 2001. 8. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 9.5, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. O artigo 9.5
diz respeito a obras. 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Esta é uma forma que o legislador encontrou de motivar, entre parênteses, dinheiro, os municípios a aderirem ao Sistema Nacional de Trânsito. 11. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 12. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. Resolução do CONTRAN, número 145, de 21 de agosto de 2003, dispõe sobre o intercâmbio de informações entre órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, e os demais órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Resolução do CONTRAN, número 166, de 15 de setembro de 2004. Aprova as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Dicas de leitura. Artigo 75 do Código de Trânsito Brasileiro. 16. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Exemplo disso é o rodízio de veículos nos grandes centros. 17. Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Fique ligado, a habilitação para conduzir ciclomotores, chamada Autorização para Conduzir Ciclomotores, ACC, que consta do espelho da CNH, é competência privativa do DENATRAN, delegada aos DETRANs mediante regulamentação do CONTRAN. Atualmente, apenas cerca de 30% dos municípios brasileiros têm um órgão executivo de trânsito. 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. Dica de leitura: artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Lei número 8.723, de 28 de outubro de 1993, dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores. 21. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Parágrafo 1º.
As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Parágrafo 2º. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no artigo 333 deste Código. Resolução do CONTRAN número 296, de 28 de outubro de 2008, dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito. Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN. São os órgãos dos DETRANs nos municípios do interior dos estados. Tem a responsabilidade de exigir e impor a obediência e ao devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição. Fique ligado, caiu em prova para advogado do DETRAN no Acre em 2009. A integração do município do Sistema Nacional de Trânsito depende fundamentalmente do seu tamanho, de sua receita e do seu quadro de pessoal, sob pena de inviabilizar sua atuação. Afirmativa falsa. A integração dos municípios não tem nada a ver com o que dizia a questão. Basta se adequarem e obterem a autorização do DENATRAN. Como referência, temos o artigo 25, que diz: os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio, delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Quadro resumo do Sistema Nacional de Trânsito. Fique ligado, os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito são CTB, artigo 7º, 1. CTB. Órgão, CONTRAN, artigo 10º do CTB. Conselho Nacional de Trânsito. Artigo 7º, DENATRAN, artigo 19. Departamento Nacional de Trânsito. Artigo 7º. DETRAN, Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 7º. CETRAN contra DIF, Conselho de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 7º. PRF, Polícia Rodoviária Federal. Artigo 7º. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Artigo 7º. JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Artigo 7º. Órgãos municipais. Artigo 24 do CTB. Cada município denomina o órgão como bem entende. Artigo 7º. Polícia Militar. Artigo 23 do CTB. Cada estado da federação delimita sua competência. Artigo 7º. Exemplo: DER, Departamento de Estrada e Rodagem. Vamos praticar. CESPE. Compete à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento das rodovias federais privativas, mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas referentes aos trechos terceirizados. Questão certa ou errada? 2. Se durante a execução de obra ao longo de uma rodovia federal, a empresa responsável pela obra interromper a circulação de veículos e a movimentação de cargas em uma das faixas de rolamento, sem a prévia permissão do órgão de trânsito competente, a PRF deverá interditar a obra e aplicar as penalidades civis e multas decorrentes da infração cometida pela empresa. Certo ou errado?
3. Fanhill. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Assim, é correto afirmar que a. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito. A estes, cabendo no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.